Durante anos, contaram para você que Thor era apenas um mito, uma lenda nórdica, um personagem de quadrinhos com um martelo estiloso e músculos esculpidos por Hollywood. Mas, e se eu te dissesse que tudo isso é só uma distração? Que a verdade sobre Thor vai muito além do que te mostraram nas telas? E pior, que parte da história foi propositalmente silenciada? Parece loucura, né? Mas os mitos têm um padrão curioso. Eles persistem, cruzam séculos, religiões, idiomas e permanecem. Por quê? Talvez porque carreguem códigos, fragmentos de algo que aconteceu de verdade. E quando você começa a juntar os pontos, percebe que a verdade sobre Thor pode não ser apenas uma história de trovões, mas um sinal, uma pista deixada por uma força que esteve aqui antes da nossa civilização entender o que era tecnologia. Se você acha que já sabe tudo sobre deuses nórdicos, está prestes a ter sua mente virada do avesso. Porque nesse vídeo, a gente vai abrir arquivos não contados, resgatar fatos escondidos e mostrar como Thor pode ter sido muito mais real e muito mais perigoso do que você jamais imaginou. Preparado para encarar a verdade sobre Thor? Então, respira fundo e vem comigo. Muita gente conhece Thor pelo cinema. Loiro, forte, martelo na mão e frases de efeito. Mas poucos se perguntam de onde essa figura realmente surgiu. A verdade sobre Thor começa muito antes da Marvel existir, nas sagas nórdicas que sobreviviam pela tradição oral, passadas de geração em geração nas longas noites da Escandinávia. Thor não era só um herói, ele era o protetor dos humanos contra o caos. A cada trovão, acreditava-se que ele estava ali, lutando contra gigantes para manter a ordem no mundo. A verdade sobre Thor se mistura com aquilo que a gente chama de memória mítica, ou seja, talvez lembranças de algo que realmente aconteceu, mas contadas de forma simbólica. Os povos antigos, sem tecnologia para explicar os trovões, viam Thor como a própria força da natureza. Mas e se eles não estivessem errados, só usassem outras palavras? Já parou para pensar que o barulho de um trovão pode parecer o som de algo muito mais mecânico? A ideia de Thor ser um deus pode esconder uma outra interpretação, algo mais próximo da ciência do que da magia. Quando estudamos a verdade sobre Thor com olhos atentos, percebemos que ele não era só uma divindade nórdica, era uma ponte entre o mundo dos homens e o desconhecido. Pense bem, por que um simples martelo seria capaz de destruir montanhas e retornar sozinho para as mãos de seu dono? Isso não soa como um objeto simbólico, soa como tecnologia. E é aqui que as coisas começam a ficar ainda mais interessantes. Quando os antigos descreviam o martelo de Thor, o Mjolnir, eles diziam que ele era capaz de esmagar montanhas e que sempre voltava para a mão de seu dono. Isso soa familiar? Um objeto de poder extremo, com retorno automático e capacidade destrutiva precisa. A verdade sobre Thor é que essas descrições batem estranhamente com o que hoje chamamos de armamento avançado, ou até drones inteligentes. Na mitologia, chamavam de magia. Hoje, a gente chamaria de engenharia. O mais curioso? Esses registros não surgiram isolados. Culturas diferentes, separadas por oceanos, descreveram deuses com armas semelhantes. Raios, discos, lanças de luz. Pode ser coincidência, claro, ou pode ser o tipo de coincidência que esconde uma conexão mais profunda. A verdade sobre Thor pode ser parte de um quebra-cabeça maior. E se ele representava não um deus, mas um ser de fora da Terra, portando tecnologia que, à época, era indistinguível da magia? Clarke já dizia isso, né? Toda tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Agora pensa comigo. Por que os nazistas investiram tanto em pesquisas sobre a mitologia nórdica? Eles acreditavam que os deuses eram reais, ou pelo menos que os mitos escondiam conhecimento perdido. Documentos apontam que eles buscavam artefatos, inclusive um martelo de energia, baseado no Mjolnir. Quando a guerra acabou, muito desse material foi confiscado e levado para onde? Área 51.
A verdade sobre Thor pode estar trancada em um cofre, mais real do que jamais imaginamos. E isso abre espaço para algo ainda mais perturbador. A verdade é que os deuses sempre vieram de cima. Seja em mitologias africanas, egípcias ou nórdicas, eles descem do céu em carruagens flamejantes, colunas de luz ou tronos voadores. Thor não é exceção. A verdade sobre Thor é que ele não vivia entre os humanos. Ele surgia dos céus, com trovões em momentos de crise. É como se algo, ou alguém, observasse o mundo à distância, pronto para interferir em momentos cruciais. Em tempos antigos, tudo era espiritualizado. Mas e se a tal carruagem puxada por bodes, descrita nos mitos, fosse uma metáfora para algum tipo de veículo aéreo? A força com que Thor chegava, sempre com barulho ensurdecedor e luzes no céu, lembra muito os relatos modernos de OVNIs. A verdade sobre Thor pode ser uma memória coletiva de encontros com seres de outro mundo, recontada com as palavras e referências que aquele povo tinha na época. É como dar um iPhone para um viking. Ele provavelmente diria que é magia. E o mais intrigante, relatos contemporâneos de abduzidos descrevem figuras com armaduras metálicas, luzes azuis intensas e vozes poderosas. Um padrão que ecoa a estética de Thor e dos Aesir. Inclusive, alguns estudiosos de mitologia comparada sugerem que os deuses eram diferentes facções de seres extraterrestres em disputa. O que os vikings chamaram de Ragnarok talvez tenha sido uma guerra, mas não de lendas, uma guerra entre mundos. E é aí que começamos a entender por que certos lugares, como a Área 51, guardam tanto mais do que apenas aviões experimentais. Vamos falar do Mjolnir, o martelo de Thor. A descrição mais comum é a de uma arma que jamais errava o alvo, voltava sozinha para o dono e controlava trovões. Agora me diz, isso é só mito ou já começa a aparecer engenharia de precisão? A verdade sobre Thor pode estar escondida justamente no detalhe: o martelo. Imagine um equipamento com sistema de rastreamento, propulsão magnética e capacidade de gerar campos eletromagnéticos. Isso existe hoje em nível experimental. Então, por que achar que seria impossível no passado? Em vários textos antigos, o Mjolnir é chamado de arma sagrada, mas também de ferramenta de criação e destruição. Isso levanta uma possibilidade instigante. E se ele não fosse só uma arma de guerra, mas um artefato com múltiplas funções? Em algumas lendas, Thor usava o martelo para abençoar, ressuscitar ou transformar. A verdade sobre Thor é que seu martelo poderia representar uma tecnologia multifuncional, algo como um dispositivo de energia concentrada, talvez até com propriedades de manipulação quântica. Ficção? Talvez. Mas a ciência atual corre atrás disso. Tem uma curiosidade interessante. Algumas runas nórdicas encontradas em pedras descrevem um objeto que só pode ser erguido por quem tiver o coração puro. Isso te lembra algo? Sim, como nos filmes. Mas e se isso fosse uma descrição metafórica de controle por identificação genética, como leitores de DNA? A verdade sobre Thor pode estar escondida nessas frases poéticas. Elas não eram metáforas vazias. Eram descrições de algo que os antigos não podiam explicar com a nossa linguagem, mas que viram com os próprios olhos. E isso nos leva a um ponto ainda mais denso. A cada ano que passa, cresce o número de ex-militares, engenheiros e informantes que afirmam: existe muito mais guardado em lugares como a Área 51 do que o público imagina. Entre experimentos, naves acidentadas e arquivos não catalogados, existem também registros antigos, traduções de inscrições, artefatos simbólicos e documentos mitológicos estudados como se fossem manuais técnicos. A verdade sobre Thor pode estar ali dentro, protegida por mais do que paredes de concreto, protegida pelo medo do que aconteceria se fosse revelada. Um antigo relatório desclassificado menciona a existência de uma instalação subterrânea chamada Vault 9, onde se estudam artefatos de origem incerta.
Um desses itens teria sido descrito como objeto compacto, metálico, capaz de emissão eletromagnética anômala. Soa familiar? Alguns teóricos acreditam que se trata de uma réplica, ou talvez o próprio Mjolnir. A verdade sobre Thor, nesse cenário, deixa de ser apenas uma história antiga e passa a ser uma pista, um mapa de onde buscar o conhecimento perdido. E não estamos falando apenas de lenda ou teoria. O governo dos Estado já admitiu a existência de programas secretos sobre tecnologias aeroespaciais de origem não convencional. Então, por que não sobre armamentos de outra era? Já pensou que a obsessão moderna por superarmas pode ser uma tentativa de recuperar algo que existiu antes da nossa civilização? A verdade sobre Thor, nesse contexto, é menos fantasia e mais uma senha para decifrar o que está escondido nos porões da história. E talvez, literalmente, nos porões da Terra. Por muito tempo, a ciência caminhou em sentido oposto às mitologias. Mas nos últimos anos, físicos, arqueólogos e astrobiólogos começaram a revisitar essas histórias sob uma nova ótica. E se os mitos forem, na verdade, registros distorcidos de eventos reais? A verdade sobre Thor pode estar exatamente aí. Não como uma figura religiosa, mas como um personagem histórico, real, representando um contato, uma manifestação ou até uma experiência com tecnologia incompreensível. O mito não seria, então, uma mentira, mas uma lembrança. Hoje, cientistas como Michio Kaku e Avi Loeb discutem abertamente sobre vida inteligente além da Terra, buracos de minhoca e armas baseadas em plasma. Coisas que, há 30 anos, eram consideradas pura ficção. Quando lemos que o martelo de Thor liberava energia, destruía gigantes e abria portais, será mesmo tão fantasioso assim? A verdade sobre Thor, lida com esse olhar científico, ganha uma nova camada de sentido. É como se o passado estivesse tentando nos avisar sobre algo. E só agora a ciência tivesse vocabulário suficiente para traduzir. Até mesmo o CERN, com seu colisor de hadrons, levanta debates sobre portais dimensionais, algo que antes só existia nas sagas vikings. O próprio conceito de multiverso, hoje levado a sério por físicos teóricos, ecoa a Yggdrasil, a árvore que conecta os 9 mundos. Isso é coincidência ou conhecimento fragmentado que sobreviveu ao tempo? A verdade sobre Thor pode ser o elo entre ciência de ponta e sabedoria ancestral. E talvez a próxima grande descoberta científica já tenha sido vivida há milhares de anos. A cultura pop tem uma habilidade quase mágica de camuflar verdades em meio ao entretenimento. Filmes, HQs e séries transformaram o deus Thor em um ícone global. Mas será que tudo ali é só criatividade? Ou mensagens codificadas? A verdade sobre Thor pode estar sendo entregue ao público disfarçada de ficção. Quem decide o que é mito e o que é segredo camuflado em tela grande? Às vezes, esconder uma verdade é mais fácil quando ela está na frente de todo mundo, dentro do cinema. A Marvel, por exemplo, apresentou o Bifrost como uma ponte arco-íris que liga mundos. Visualmente, ele lembra muito um feixe de plasma ou um raio de energia convergente, algo que já é estudado em laboratórios de física. E o martelo, sempre ligado ao DNA de quem pode empunhá-lo, não é tão distante dos sistemas de segurança biométrica atuais. A verdade sobre Thor parece ter sido adaptada, não inventada. Se você assiste com atenção, vai notar. Muito do que chamamos de ficção está começando a parecer familiar. E olha que não é só nos filmes. Em jogos, músicas, livros e até em logotipos, vemos runas, olhos de Odin, relâmpagos simbólicos. Por que esse fascínio tão antigo ainda pulsa tão forte na nossa cultura? Porque talvez a memória coletiva saiba mais do que a gente imagina. Sim, a verdade sobre Thor continua sendo contada, só que agora com efeitos especiais e roteiros de Hollywood. E quem presta atenção nas entrelinhas começa a perceber que tudo isso pode estar preparando a gente para algo maior que ainda está por vir. Agora que você viu a verdade sobre Thor com outros olhos,
Me diz, será mesmo que as lendas são só lendas? Ou será que a história oficial está mais incompleta do que imaginamos? Quantas vezes te disseram que mitologia era apenas fantasia, quando, na verdade, pode ter sido o único jeito de preservar o que o povo não tinha vocabulário para explicar? Talvez Thor não seja apenas um deus. Talvez ele seja um aviso, um símbolo de algo que já esteve aqui e pode voltar. E aí fica a pergunta: o que mais está escondido debaixo das versões simplificadas que te contaram? O quanto da nossa história foi editada? Será que você já desconfiava disso tudo, mas nunca tinha visto com tanta clareza? Me conta nos comentários o que você acredita sobre a verdade sobre Thor. Você acha que ele foi apenas um mito? Ou uma pista antiga de tecnologia e contato que se perdeu no tempo? Se isso te fez pensar, se alguma ficha caiu, então você já faz parte dos que enxergam além do véu. Aproveita, se inscreve agora no canal Guardião do Cronos, ativa o sininho e vem comigo explorar todos os enigmas que a história insiste em esconder. Porque aqui a gente não repete o que todo mundo diz. A gente investiga o que ninguém tem coragem de contar.